A pré-eclâmpsia é uma das complicações muito comuns na gestação e pode se tornar extremamente grave. Nós sabemos hoje no Brasil que o maior índice de mortalidade materna ocorre por sangramentos. E a pré-eclâmpsia é um dos principais que levam a esse sangramento. A pré-eclâmpsia, o HELP, a pressão alta no geral aumenta esse risco. Existem fatores de riscos em que nós sabemos que a paciente tem mais chance de desenvolver a pré-eclâmpsia, mas ela também pode acontecer de forma silenciosa em qualquer paciente que esteja grávida. Pré-eclâmpsia só existe na gestação. É uma alteração que acontece durante um período de formação da placenta após 20 semanas, em que ocorre uma má formação durante esse intervalo em que ela está sendo formada e por isso acaba desenvolvendo a pré-eclâmpsia. Pacientes que nunca tiveram filhos, então primeira gestação é um fator de risco para a pré-eclâmpsia. Pacientes que já têm pressão alta, obesidade, doenças autoimunes, entre outras alterações que inclusive podem ser vistas na gestação. Nós temos um rastreamento durante o ultrassom de primeiro trimestre em que nós podemos predizer o aumento de risco da paciente desenvolver pré-eclâmpsia. Existem tratamentos. Você não ganhar muito peso durante a gestação, praticar atividade física, usar meias de compressão, se alimentar bem, isso tudo já ajuda na prevenção dessa complicação. Então, naquelas pacientes em que nós vemos que há esse aumento de fatores de risco, nós podemos prevenir de algumas formas, tanto com os hábitos quanto com medicação. Então, existem medicações que ajudam a diminuir esse risco ou, pelo menos, ajudam a elevar a idade gestacional da paciente a partir do momento que se desenvolve uma alteração. Por que acaba se tornando tão grave? Porque vai causar alterações no corpo da mulher, alterações hepáticas, alterações renais, além do grande risco do sangramento. Então, assim, a minha grande preocupação durante a gestação é acabar evoluindo por uma síndrome HELP. A síndrome HELP é uma síndrome em que há uma diminuição importante das plaquetas e as plaquetas são as responsáveis por ajudar na nossa coagulação. Então, se nós temos poucas plaquetas, nós não coagulamos bem, aumenta muito o sangramento, além de alterações no fígado, alterações hepáticas. Então, isso tudo eleva muito a chance da paciente sangrar e esse sangramento pode levar à morte. Então, acaba que isso gera muito medo e a partir do momento que começou a subir minha pressão, eu já estava mirando no HELP, pensando na possibilidade disso acontecer. Então, assim, ao mesmo tempo que ter informações me deixou muito preocupada com tudo, ao mesmo tempo me trouxe experiência suficiente para eu perceber em qual momento já estava começando a ter uma alteração para intervir. Então, informações elas podem salvar e é importante que vocês saibam tudo que pode levar a essa intercorrência. Então, estar grávida é o principal fator de risco, é na gravidez que se desenvolve a pré-eclâmpsia, ser a primeira gestação, estar acima do peso, já ter uma pressão alta, fazer o exame de primeiro trimestre, perceber que o seu rastreamento é positivo, tudo isso, todas essas pacientes precisam ser tratadas. Além disso, tem que ficar no pé da paciente durante o pré-natal, não pode ganhar muito peso, tem que fazer atividade física, que isso tudo vai contribuir. Falando-se em pressão, um dos fatores também que é pouco falado, mas que pode interferir muito, inclusive eu acho que foi um grande responsável na minha gestação, é o fator estresse. Nós sabemos que quando estamos estressados, várias coisas podem acontecer. E a pressão subir é um fator extremamente relacionado a essa pressão. Então, a partir do momento que se passa um estresse, nós podemos elevar. Então, eu acredito que o fato de estar trabalhando sobre muita pressão, que é eu querer atender o máximo de pacientes possíveis para não deixar ninguém descoberto durante o meu período de pré-natal, acordar e dormir já trabalhando, eu acho que esse nível de estresse elevado com certeza contribuiu para a pressão ficar sempre muito alta. Como eu disse, existem vários fatores de risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Quando nós sabemos que temos esses fatores de risco, é possível tentarmos evitar de alguma forma. Eu sabia de tudo isso, sabia que eu tinha riscos e eu tentei de alguma forma prevenir. Como eu disse lá no início,
eu estava me preparando, comecei a perder peso, mas como eu engravidei mais rápido do que eu imaginava que iria engravidar, eu não consegui chegar ao peso que fosse o ideal. Então eu entrei numa gestação no sobrepeso. Eu fiz atividade física, eu ganhei pouco peso, mas eu fiquei sob estresse o tempo todo. Sabe quando eu percebi que eu não tinha diminuído nada do meu ritmo? Quando eu fui internada para não trabalhar, que eu diminuí meu ritmo, eu achei que tinha ficado lindo, eu achei que estava trabalhando de forma tranquila. Quando eu internei lá em Belo Horizonte, que eu passei uma semana internada antes do Dom nascer, eu estava usando o relógio da Apple e neste relógio mostrou uma mudança. Apareceu lá, você mudou os seus hábitos na última semana. E mostrou como estava a minha movimentação ao longo do dia e como estava na semana anterior. Quando eu vi aquele gráfico, eu pude ter uma noção que eu não parei. Eu não diminuí. Eu achei que estava muito bom, mas ao me deparar com aquele gráfico, eu tive noção de que eu continuei trabalhando praticamente na mesma intensidade e eu creio que esse estresse com certeza contribuiu muito para a elevação de pressão de forma mais frequente. Então hoje, pensando em uma segunda gestação, a primeira coisa que eu fiz foi tentar tirar todos esses fatores de risco. Chegar a um peso ideal, manter uma alimentação mais saudável, hidratação, atividade física. Então eu tô tendo todo o suporte da minha equipe na clínica, as nutricionistas estão me ajudando, o Pilates. Então assim, nós estamos fazendo todo o possível para tentar tirar todos esses riscos. Os exames estão em dia, suplementação em dia, então estamos fazendo tudo da melhor forma. Então se você quer de alguma forma tentar evitar intercorrências, não só como pré-eclâmpsia, como outras, procure informação, procure um médico, faça seus exames, o seu tratamento adequado e todo o possível. Essas complicações, elas poderiam ter tido um final diferente do que eu tive hoje. Não foi o melhor final. Afinal, ele nasceu antes da hora, pequeno, muito precoce, mas hoje ele tá aqui comigo. E eu tenho certeza que tudo que ele fez conseguiu levar a minha gestação pelo menos até esse ponto. Porque as minhas complicações começaram com 24 semanas e eu consegui chegar até as 30 por causa de informações e de cuidados. Então, informações salvam vidas e ter uma equipe para te ajudar, sem dúvida nenhuma, vai te levar ainda mais longe. Maternar é mais do que uma clínica, é uma escola para trazer informações. Então, o que nós queremos é te trazer informações, cuidar de você da melhor forma possível. Nós temos os atendimentos presenciais, online, cursos e todas as melhores formas para te ensinar exatamente o que você precisa saber sobre a sua saúde para cuidar da sua gestação e ter uma maternidade mais leve e mais tranquila. Todas as informações que você consegue na internet, sem dúvida nenhuma, pode te ajudar. Mas quando você passa por um atendimento que vai trazer tudo de forma personalizada, da forma que você precisa, de acordo com os seus exames, com os seus cuidados, sem dúvida nenhuma vai fazer toda a diferença. E nós estamos aqui para fazer isso. Nós temos uma equipe inteira para cuidar de você e do seu bebê.